Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about the baixa estação or baixa temporada, the low season when traveling is kind of cheap here in Brazil. One explanation that is added in the learning guide is that the low season here in Brazil is a little bit different because the high season, when things are more expensive, tend to be around June, July, because those are the school vacations or school holidays. And during the end of year and the beginning of the year, January, around February as well, because we have Carnival, we have end of year holidays, we have many things around those times. So outside of those times, everything is low season, or kind of, depending on the region. The style of the monologue is a little bit different today because this is a kind of newscast. It's someone talking about how you should enjoy the low season and with a different kind of vocabulary as well. If you would like to get the learning guide and also join us for our conversations that we have weekly in the new project, the Brazilian Lounge, in addition to the weekly office hours, go to portuguesewitheli.com/school and grab a free learning guide to see whether this is something that you would like to add to your learning routine. Agora vamos embora começar com o episódio de número 251, Viajando na Baixa Estação. Se você é do tipo que não larga mão de sombra e água fresca e quer gastar pouco para aproveitar essa folga, a dica que deixo hoje é que programe seu descanso para a baixa estação. Em geral, é o período que fica entre as férias escolares e as férias de fim de ano. Ou seja, o Natal está fora. A primeira vantagem é que não vai ter uma alma para te atazanar nas suas visitações. Você não vai esperar horas para conseguir visitar um museu. E, de quebra, suas fotos com grandes obras de arte vão ficar com cara de que só tinha você. E o pior é que só tinha você, né? Ah, e nos restaurantes não será diferente. Você vai conseguir forrar o estômago sem que tenha que esperar a vida de um jumento e meio. Se escolher como destino uma praia, por exemplo, nada de sair no tapa para conseguir um espaço na areia. Os ambulantes também tendem a ser bem simpáticos e agradecidos por pelo menos um gato pingado ter brotado ao longo de quilômetros de praia semideserta. Ah, vá lá. É esticar um pouco a corda, mas em alguns lugares chega a ser verdade essa situação. Uma praia deserta é o sonho de qualquer introvertido que só deseje um minuto de sossego. A maior vantagem, no fim das contas, é a economia que se pode fazer. Tenho um amigo que é agente de viagens. Ele não usa um nome assim tão chão. Ele prefere o título de turismólogo. Acha mais digno. Bom, não faz muita diferença. Mas esse meu amigo diz que todos os vendedores de pacotes de viagens costumam derrubar os preços na baixa estação. Até combina, não é mesmo? Preço no chão, na baixa estação. É um tipo de chamariz para captar cliente que regularmente seja mão fechada ou que, pelo menos, tenha tempo de sobra nesse período. Outra dica importante é ponderar muito sobre qual época de baixa temporada é melhor para o seu gosto. Isso porque tem períodos em que a chuva causa o esvaziamento dos destinos turísticos. Afinal, como turistar só e debaixo de um aguaceiro, né? E desconfie quando vir preços bem inferiores aos usualmente praticados. Como sempre disse a minha avó, laranja na estrada, ou tá podre ou tá bichada. Você pode pensar que está alugando uma casa numa ilha paradisíaca e, na verdade, está arrendando um cativeiro. É sempre bom evitar entrar numa fria. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador é um tipo de pessoa
que provavelmente trabalha em um jornal ou em um programa matinal aqui no Brasil. Porque nesse tipo de programa é que você ganha muitas dicas para fazer coisas do dia a dia. E ele já começa logo dizendo para quem é o tipo de pessoa que ele está direcionando essa dica. Ele começa dizendo que se você é do tipo que não larga mão de sombra e água fresca, a dica que ele dá é para que você programe o seu descanso para a baixa estação. Então, se você não larga mão de sombra e água fresca e quer gastar pouco dinheiro, viaje nas férias, ou melhor dizendo, tenha suas férias na baixa estação. E aqui nós já temos 3 boas expressões. A primeira delas é largar mão de alguma coisa ou de fazer alguma coisa. E se você larga mão de alguma coisa, isso significa que você abandona, você desiste dessa coisa, você abre mão dessa coisa. Inclusive, largar a mão de algo e abrir mão de algo são sinônimos. Por exemplo, o José não estava satisfeito com a universidade. Ele decidiu largar mão dos estudos para investir em sua carreira de escritor. Ele largou mão dos estudos para investir na carreira de escritor. Bom, pobre José. Pelo menos no Brasil, não é bom largar mão de uma carreira fixa, uma coisa boa para ser escritor, não. Mas aí é uma história para outro dia. A outra expressão é uma frase que é quase fixa. É sombra e água fresca. Quando a gente diz que a gente só quer sombra e água fresca, a gente quer tranquilidade, a gente quer descanso. E isso também significa facilidade, mas nesse sentido. Por exemplo, desde que eu fui morar junto com o meu marido, ele agora só quer sombra e água fresca. Diz que, como eu trabalho, ele não precisa sair para trabalhar e pode ficar em casa, sendo um dono de casa. Ha! Eu me mato de trabalhar e ele fica em casa só querendo sombra e água fresca. Então, nesse caso, ele só quer facilidade, ele não quer mais esforço, ele quer tranquilidade. E a terceira expressão que o narrador utilizou foi a baixa estação. A baixa estação também é chamada de baixa temporada, que é uma parte do ano em que tem menos atividades turísticas. Aqui no Brasil, dependendo da região, a gente tem menos turismo ali entre abril, maio e também setembro, outubro, novembro, mais ou menos. Dependendo da região do país, tá? Em geral, dezembro, janeiro e fevereiro é alta estação por causa das férias de fim de ano e do carnaval. E julho é alta estação porque também são as férias de meio de ano ou as férias escolares. E aí a gente tem alguns feriados importantes no mês de junho e no comecinho do mês de julho também. E aí o narrador vai explicando por que ele dá essa dica de você aproveitar o feriado, ou melhor, a baixa estação, né, e não outros períodos. A primeira vantagem que ele lista é que não vai ter uma alma para te atazanar nas suas visitas. Não vai ter uma alma para te atazanar. Aqui temos 2 expressões bem informais. Quando a gente diz uma alma em algumas expressões, isso significa uma pessoa, um indivíduo. Então, quando o narrador diz que não vai ter uma alma, isso significa que não vai ter ninguém. E é muito comum utilizar essa palavra na expressão negativa, como sinônima de ninguém.
Por exemplo, eu é que não vou sair 11 horas da noite. Não tem uma alma na rua. Se acontecer alguma coisa, ninguém vai ver. Eu não saio 11 horas da noite nunca. Tem umas outras expressões parecidas lá no guia de aprendizagem. E hoje também a gente escuta essa mesma expressão. Daqui a pouco eu digo qual é. A outra expressão que o narrador utilizou foi atazanar. E atazanar é um verbo que significa incomodar, irritar constantemente. A pessoa fica... eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu era criança, eu atazanava um pouco os meus pais. Se eles me diziam, Eliakim, eu vou te comprar um sorvete. Eu dizia, ei, mãe, ei, mãe, ei, mãe, ô mãe, ei. Eu realmente atazanava, até a mãe dizer, vai pro inferno, menino, ou outra coisa parecida. Ou dizer, se continuar me atazanando, eu não vou comprar sorvete para você. Se você continuar me atazanando, eu não vou comprar sorvete. Aí, esse foi o exemplo, tá? Bom, além de não ter ninguém, né, ali para incomodar você, o narrador também diz que você não vai esperar horas na fila e, de quebra, suas fotos com grandes obras vão ficar meio que exclusivas. Mas o narrador não disse só isso. Ele disse que você não vai esperar horas para conseguir visitar um museu e, de quebra, as suas fotos com grandes obras vão ficar com cara de que só tinha você. E o pior é que só tinha você, né? Então, aqui nós temos 3 boas expressões. A primeira delas é de quebra. E de quebra é uma expressão mais informal que significa como um bônus, como uma coisa adicional. É para indicar algo adicional que vem junto de outra coisa. Geralmente é boa, mas também pode ser ruim. Por exemplo, a gente foi visitar o Brasil nas nossas férias. A gente visitou o Rio de Janeiro e, de quebra, conhecemos São Paulo, porque é muito fácil viajar do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, a gente ia conhecer só o Rio, mas a gente conheceu o Rio e, de quebra, São Paulo. Outro exemplo que eu posso dar é: se você comprar este computador na nossa loja, a gente dá um presente para você. Então, você leva o computador e, de quebra, a gente ainda te dá o mouse. Então, você vai levar o teclado e, de quebra, ganha o mouse. A outra expressão que o narrador utilizou, e essa é bem mais simples, é ficar com cara, que as suas fotos vão ficar com cara de que só tinha você. Quando a gente diz isso, que algo está com cara de blá blá blá, ou fica com cara de blá blá blá, isso indica que vai ter o aspecto, vai ter a aparência, vai parecer. Então, eu posso dizer, por exemplo, que quando o céu fica muito escuro, fica com cara de filme de terror. Isso acontece quando vai chover, né? Então fica muito escuro porque tem muitas nuvens, então o tempo fica com cara de filme de terror. E a outra expressão que o narrador utilizou foi: e o pior é que só tinha você. Apesar da palavra pior ser negativa, nem sempre isso apresenta apenas uma coisa negativa. A gente normalmente adiciona essa expressão, a gente diz, e o pior é que, para acrescentar uma nova informação, que talvez contradiga o que veio antes, ou que torne o que veio antes um pouco desagradável. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos aqui. A Marcela queria fazer uma surpresa para a melhor amiga, e por isso ela comprou ovos, comprou manteiga, comprou farinha,
todos os ingredientes na hora de preparar o bolo. Mas na hora de preparar o bolo, ela descobriu que os ovos estavam estragados. E o pior é que ela comprou a conta certa. A receita pedia apenas 4 ovos e ela comprou apenas 4 ovos. Então, ela até comprou os ingredientes, mas os ovos vieram estragados. E o pior é que ela só tinha o número de ovos exato para a receita. Então, se ela tivesse ovos a mais, seria uma coisa boa. Ou melhor, não seria uma coisa tão ruim. Mas como ela tinha os ovos contados, e o pior é que ela só comprou 4 ovos. O outro exemplo é o Fernando tinha uma entrevista muito importante e ele saiu apressado. Então, depois que ele saiu, a namorada dele telefonou e me disse que ele tinha se esquecido a identidade dele. E o pior é que ele já tinha saído. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão, porque ela é muito comum no português falado. Mas agora, continuando, o narrador disse, então, só vai parecer que só tá você, mas é porque só tava você lá. E nos restaurantes, a situação não é diferente. Como tem poucas pessoas, você vai conseguir forrar o estômago sem que tenha que esperar a vida de um jumento. Você vai conseguir forrar o estômago sem que tenha que esperar a vida de um jumento. A primeira expressão aqui é forrar o estômago. E forrar o estômago é uma expressão informal para comer até ficar satisfeito ou satisfeita. Então, quando eu digo, hoje eu forrei o estômago, eu quero dizer que eu comi e eu estou satisfeito. Minha barriguinha está cheinha. Por exemplo, eu fui para a festa de aniversário e nem almocei, porque eu queria forrar o estômago na festa. Eu fui para o aniversário e nem almocei, porque eu queria forrar o estômago na festa. Inclusive, é uma coisa muito engraçada que os brasileiros dizem, que se você convida algum para uma festa, eles vão dizer, eu não vou nem almoçar, que é para deixar espaço no estômago para a comida que você vai preparar. A outra expressão que o narrador utilizou já é uma expressão mais regional. Esperar a vida de um jumento. Um jumento é um animal que faz assim. E eu já aprendi a imitar sem nem rir. E quando você espera a vida de um jumento, significa que você espera muito tempo. Claro, é uma expressão de exagero, porque ninguém espera a vida de um jumento. A versão mais neutra dessa expressão é esperar uma vida. Só assim. Eu esperei uma vida e meu irmão não me ligou. Ele disse que ia me ligar, mas ele não me ligou. E olha que eu esperei uma vida. Então é uma maneira de exagerar. Daí o narrador continua dizendo quais são as outras vantagens, ou melhor, algumas outras coisas que você tem que pensar antes de fazer uma viagem na baixa estação. Ele diz que se você escolher como destino uma praia, não vai precisar sair no tapa para conseguir um espaço na areia. E isso acontece mais em praias pequenas e onde ficam mais lotadas, né? Às vezes você precisa sair no tapa para conseguir um espaço. E sair no tapa é uma expressão que tem dois sentidos, um abstrato e um concreto. O sentido concreto é de que uma pessoa começou a brigar fisicamente, ela a brigar com a outra. Então, posso dar o seguinte exemplo. Quando a Maria chegou, ela pegou o marido dela com outra na cama. Ela e o marido saíram no tapa. E a amante saiu de fininho. Sair de fininho é sair sem ser percebido ou percebida.
Então, o marido e a esposa começaram a brigar lá e a esposa batia no marido, o marido batia na esposa. Não é bom, mas às vezes casais saem no tapa. Mas também tem o sentido abstrato, de que é disputar, lutar para conseguir alguma coisa em competição com outras pessoas. Geralmente é uma coisa bem intensa. Então, se você vai a uma praia e precisa sair no tapa para conseguir um espaço, é uma briga, uma luta, uma coisa muito difícil. Um exemplo dessa segunda acepção, ou desse segundo sentido, é: olha, ontem eu fui no supermercado e quase saí no tapa para conseguir o produto que eu queria comprar. Estava quase faltando. Eu praticamente saí no tapa. Foi quase. Ainda na praia, o narrador menciona que os ambulantes ficam mais agradecidos, porque pelo menos um gato pingado brotou ali naquela praia. Os ambulantes ficam agradecidos porque pelo menos um gato pingado brotou ali na praia. E aqui nós temos 4 boas expressões. A primeira delas é o ambulante. O ambulante ou a ambulante é o vendedor ou a vendedora ambulante. São pessoas que vendem produtos andando por aí. Elas trabalham nas ruas e geralmente de uma maneira informal. Na praia, por exemplo, você pode comprar óculos, às vezes protetor solar, óleo de bronzeamento, chapéu, chinelo. Os ambulantes vendem muita coisa. Além da comida, claro, você pode comprar um queijinho e ganhar uma diarreia. Mas aí depende da situação e do local onde você esteja. Nas cidades já mais para dentro, você vai encontrar ambulante vendendo de tudo. Aqui em Salvador, até escova de dente eles vendem. E quando alguém fica agradecido, ela fica grata, ela demonstra a gratidão por uma ajuda ou uma gentileza recebida. Por exemplo, nós fomos a um restaurante e deixamos uma gorjeta de R$ 50. O garçom ficou muito agradecido, porque uma gorjeta daquele tamanho não se via todo dia. Nós deixamos uma gorjeta de R$ 50 para o garçom no restaurante onde comemos. O garçom ficou muito agradecido e sorria de orelha a orelha. E um sorriso de orelha a orelha, você pode imaginar que é um sorriso muito, muito aberto, né? Tipo, muito feliz. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi que brotou um gato pingado. Brotou um gato pingado. E quando a gente diz gato pingado, geralmente é para um pequeno número de pessoas, poucas pessoas. Por exemplo, geralmente no museu, só dá um gato pingado e olhe lá. Ninguém quer ir realmente assistir coisas no museu. Preferem os cinemas ou shoppings. Então, ali no museu só dá uns gatos pingados. E pode perceber aqui que eu utilizei bem informal, só dá uns, no plural, gato pingado, no singular. Se você falar só dá uns gatos pingados, também está correto, mas parece um pouco mais formal e essa expressão é extremamente informal. Quando dá uns gatos pingados, ou quando dá uns gatos pingados, é melhor do que quando não dá uma alma, quando não aparece ninguém. E essa expressão é relacionada, né? Com poucas pessoas, outra com ninguém. Mas o narrador não disse que apareceu um gato pingado ali. O narrador disse que brotou na praia, quase vazia. Brotar é uma expressão que significa aparecer. Se a gente fala que alguém brotou, essa pessoa apareceu como mágica, como um leprechaun. Ela plum, apareceu. E brotar também é utilizado para uma plantinha. Normalmente a gente não espera, né, que uma planta vá brotar. A planta sai debaixo da terra e você, brotou uma plantinha no meu quintal. E se você tem um jardim, muito provavelmente você trabalha no jardim,
planta ali umas sementes, coloca umas mudinhas, umas plantinhas e de repente brotam vários ramos, vários galhos, brotam flores, brotam muitas coisas. Bom, o narrador percebe que ele está exagerando um pouco, né? Não é exatamente tipo uma praia semideserta em Salvador. Você não vai encontrar, a não ser algumas praias mais afastadas, mas aí elas são desertas porque realmente não tem nem casa por perto. No geral, as praias são cheias e o narrador percebe isso. Então ele diz: "Ah, vá lá, é esticar um pouco a corda. Mas em alguns lugares isso é verdade." Ah, vá lá, é esticar um pouco a corda. E aqui nós temos duas excelentes expressões. A primeira delas é vá lá, com esse tom. É uma expressão que indica que você aceita alguma coisa ou que você faz uma concessão, mas que talvez você não esteja muito feliz ou não tenha tanta convicção. Por exemplo, olha, o tempo estava com cara de chuva, mas a gente foi para a praia mesmo assim. Ah, vá lá. Não é uma chuvinha que vai estragar o nosso fim de semana, né? Então, estou fazendo aqui a concessão. Pode até chover, eu aceito isso, não estou muito feliz, mas aceito. O outro exemplo que eu posso dar é: você pode falar português comigo, não precisa usar inglês. Ah, vai lá. Você não fala português? Estuda português há não sei quantos anos e não fala? Não me engana, ô. Ah, vá lá, vai me dizer que você não fala português. É tipo, tá bom. Ah, tudo bem. Ok, eu aceito isso, mas você vai me dizer isso? Lá no guia de aprendizagem eu tenho alguns exemplos adicionais de como você pode usar essa expressão. Mas tente usar ela com os brasileiros, tá? A outra expressão que o narrador utilizou foi esticar a corda. Às vezes a gente diz apenas esticar. E esticar a corda significa forçar o limite, exagerar, quase no limite do inaceitável. Por exemplo, eu já falei com os meus vizinhos que eles devem parar com esse barulho. Eles ficam esticando a corda aí, só para ver se arrebenta. No dia que eu chamar a polícia, eles vão ficar todos loucos. E um outro exemplo é: olha, eu sei que você é um profissional capacitado e que os seus serviços valem muito, mas eu acho que $20.000 por 1 hora de consulta, eu acho que é esticar um pouco a corda, né? Bom, eu sei que tem consultores que cobram isso, mas para algumas pessoas isso é esticar a corda. É uma questão de percepção e perspectiva. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a possibilidade de aproveitar a praia quase vazia, que é o sonho de qualquer pessoa introvertida. Porque as pessoas introvertidas só desejam um minuto de sossego. As pessoas introvertidas só desejam um minuto de sossego. E um minuto de sossego não é um minuto apenas, tá? Um minuto de sossego é um momento que você quer descansar, que você quer ficar tranquila, ficar com a cabeça mais em paz. Dou 2 exemplos para você. Um com os pais, porque pais de crianças pequenas, em geral, sofrem, porque muitas pessoas dizem: as criancinhas são uns anjinhos. Tá, mas vai lá cuidar dela 20 anos para tu ver. Uma hora você vai ver que elas não lhe dão um minuto de sossego. É toda hora: pai, mãe, pai, mãe, pai. É um minuto de sossego. Claro, às vezes a gente gosta. Eu não sou pai, mas eu entendo que os meus amigos que são pais gostam muito das crianças. Às vezes eles só querem um minuto de sossego, mas eles adoram seus filhos. Às vezes não. Bom, e
o narrador continua falando sobre outras vantagens, porque, vai lá, não é só praia, né, que a gente aproveita. A gente aproveita também a economia. A gente viaja na baixa estação para não gastar tanto. E como é que o narrador sabe disso? Ele tem um amigo que é agente de viagens. Um agente de viagens é um consultor, um profissional que vai conversar com você, saber quais são as suas preferências, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, e vai ali sugerir uma melhor viagem com hotéis e coisas do tipo. O agente de viagem é um nome bom, mas para muitas pessoas a tradução de agente de viagem é vendedor. E muitas pessoas pensam, ui, vendedor? Então, o que é que elas preferem fazer? Elas mudam o nome. Se o nome é muito chão, elas preferem um nome mais digno. E aqui o narrador utilizou uma palavra extremamente literária, que é chão, como adjetivo. O masculino é chão, o feminino é chã. Desse jeito, é estranho. Realmente a gente não usa na conversação. Usa mais na escrita. E é tanto que o narrador colocou entre aspas. Ele colocou as aspas ao redor da palavra chão para dizer que ele estava sendo sarcástico. Porque o amigo dele não gosta do nome agente de viagens. Tá, mas eu falei sobre isso e aquilo, mas eu não dei um exemplo. Vou te dar aqui um exemplo. Antigamente, quando eu li as poesias, nossa, a linguagem era elevada, era superna, era superior. Hoje em dia, a linguagem é chã, é simples, sem nenhum tipo de decoração. É muito chã. E eu realmente estou dizendo, viu? Essa é uma palavra literária. Se você usar no dia a dia, prefira dizer simplória, simples, sem enfeites. Bom, mas aí o amigo do narrador não gosta do termo agente de viagens e ele prefere turismólogo. O que está muito errado. Porque o turismólogo não é só uma pessoa que vende, ele estuda o turismo, ele estuda a atividade turística, os impactos do turismo. Então, o turismólogo ou a turismóloga é uma pessoa mais acadêmica. Um agente de viagens é um vendedor e pronto. Mas o amigo dele gosta do título turismólogo porque ele pensa que é mais digno. Mas isso não vem ao caso. Isso não é importante. Eu acabei de dizer, isso não vem ao caso. E você pode dizer isso, isso não é importante, isso não vem ao caso. Mas continuando. O amigo do narrador fala que os vendedores derrubam os preços na baixa estação. Os vendedores derrubam os preços na baixa estação. E eles derrubam os preços porque isso é um chamariz para captar um cliente mão fechada ou um cliente que tenha tempo de sobra nesse período. E aqui nós temos várias expressões. A primeira delas é derrubar os preços. E quando você derruba os preços, você coloca o preço lá embaixo. Você baixa o preço, faz o preço despencar. Então, um exemplo que eu posso dar é: você já viu a promoção que teve naquele site? Nossa, eles derrubaram os preços dos computadores. O que não é verdade. O último site, que eu não vou falar o nome deles porque eles não me pagam, mas eu vou falar, a Amazon. A Amazon aqui no Brasil diz assim, a gente vai fazer o Prime Day, vamos derrubar os preços. Aí o negócio que custava R$ 180, agora custa 3 vezes de 60, que dá 180. É como a gente fala, é trocar 6 por meia dúzia. Eles não derrubam os preços? Não. É só um chamariz para captar cliente. Falando em chamariz, o chamariz é algo que atrai ou que chama a atenção. Um exemplo clássico,
E eu espero que você não precise desse exemplo na sua casa. Eu vou comprar queijo para colocar na ratoeira. E a ratoeira é a armadilha de um rato. Então, eu vou colocar queijo na ratoeira porque o queijo é o chamariz para o rato. Então, quando o rato vem querendo alguma coisa, ele vai sentir o cheiro do queijo, aquele chamariz, e vai morrer na ratoeira. Então, o queijo é o chamariz do rato. A outra palavra que o narrador utilizou foi que o chamariz é usado para captar. E quando a gente fala em vendas, em negócios, em comércio, captar clientes é conseguir ou atrair esses clientes para eles comprarem. Então, obter um cliente é captar um cliente. Obter informações, captar informações. E um exemplo que eu posso dar é: a empresa colocou um de seus funcionários para trabalhar secretamente na empresa concorrente. Assim, eles poderiam captar informações importantes sobre os negócios da outra empresa. Isso é espionagem, mas no mercado a gente chama de inteligência competitiva. Então, você vai ali, capta as informações, volta para cá e conta para a gente o que a empresa está fazendo. Bom, o narrador ainda vai terminando aqui que é muito importante ponderar quando, ou melhor, ponderar sobre quando você vai viajar. Porque em certos períodos tem muita chuva e é impossível turistar debaixo de um aguaceiro. Então, é bom ponderar muito. E muito aqui é desnecessário, porque ponderar já significa pensar profundamente. Então, se você pondera, você considera cuidadosamente, você reflete sobre as vantagens e as desvantagens de alguma coisa. Eu mesmo, e aqui é um exemplo que eu dou, eu mesmo ponderei muito antes de vir para Salvador. Eu pensei, será que vale a pena eu sair da minha cidade para ir para uma cidade grande? Aí, no final das contas, eu disse, vale a pena. Eu vim. Então, naquela época eu tinha energia de sobra, né? Eu tinha energia em abundância, mais do que o necessário. Hoje em dia, não, hoje em dia eu estou cansado. Quando dizem, vamos viajar, eu já digo, nossa, eu não quero. Hoje eu pondero muito se eu preciso sair de casa. A outra expressão que o narrador utilizou foi turistar. E turistar é basicamente visitar os lugares como turista, fazer as atividades típicas de turista. Por exemplo, eu prefiro visitar uma cidade durante 15 dias do que visitar 4 cidades, cada uma durante 3 dias. Porque assim eu posso turistar melhor em uma cidade só. Posso conhecer vários locais, tirar várias fotos e ter um conhecimento melhor. Eu lembro de uma amiga que fez uma viagem pela Europa, aqui do Brasil, lá da minha cidade, e ela visitou 7, 8 cidades em coisa de 2 semanas. Todas no mesmo país, claro, mas 7, 8 cidades. Eu fiquei, nossa, como é que você conseguiu turistar, né? Tipo, e conhecer esses lugares? Ela disse, não conheci. Por isso, eu dei esse exemplo. Bom, e a outra palavra que o narrador utilizou foi o aguaceiro, que você vai ver muito se você visitar Salvador fora de estação, né? Aliás, em baixa estação. Porque aqui chove muito entre julho, agosto, setembro. É mais ou menos nessa época. Outubro não chove tanto, não. Então, o aguaceiro é essas chuvas essas chuvas fortes e muito repentinas, surpresa, né? Ela, aconteci, chovi. E aí é um aguaceiro. Aí geralmente um aguaceiro pode ser mais longo, não é uma pancada de chuva. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações sobre as diferentes chuvas que nós temos. E por fim, o narrador dá mais uma dica muito importante. Que se você perceber que os preços estão bem inferiores aos usualmente praticados,
Desconfie, porque tem um ditado popular no Brasil que diz: laranja na estrada ou está podre ou está bichada. E esse ditado significa que se uma coisa parece muito boa, tem alguma coisa de errada com ela. Né? Ela está barata demais, ela está fácil demais, tem algum problema aí que você não conhece. Então, laranja na estrada ou está podre ou está bichada. Por que o narrador diz isso? Porque se você alugar um local e pensar, nossa, que local paradisíaco, talvez não seja exatamente um local paradisíaco, e sim um cativeiro que você vai arrendar. E aqui nós temos várias expressões interessantes para discutir. A primeira delas é paradisíaco. E paradisíaco é algo tão bom que parece que veio do paraíso. Quando você fala sobre um local paradisíaco, é um local que tem muita beleza e provavelmente muita tranquilidade também. Por exemplo, se você quiser visitar locais paradisíacos, vá para a região de Porto Seguro. Salvador é muito bonita, mas paradisíaco mesmo, Porto Seguro, Chapada Diamantina e outros locais aqui na Bahia. E esse exemplo que eu estou dando é realmente uma dica, porque Salvador é muito bonita, é uma cidade muito legal, mas além de Salvador, tem outros lugares mais tranquilos, mais paradisíacos, na minha opinião. A segunda palavra que teve aqui foi arrendar. Arrendar não é tão utilizado aqui no Brasil. Esse verbo é mais comum em Portugal, no sentido de alugar. Então, aqui no Brasil, você aluga um apartamento. Lá em Portugal, você arrenda uma casa, um apartamento. Aqui no Brasil, arrendar geralmente é falado sobre negócios. Quando você arrenda um negócio, você aluga um negócio, ele não é seu, mas você usa aquele negócio para ganhar dinheiro e paga uma taxa. Lá no guia de aprendizagem eu explico isso melhor, mas só basta saber que arrendar é o mesmo sentido de alugar, mas que não é tão comum no Brasil. A coisa perigosa que o narrador mencionou aqui é que você pode alugar um lugar no Airbnb, por exemplo. Né? Você pensa assim, nossa, estou alugando um lugar lindo. E aí quando você vai ver, é um cativeiro. O cativeiro é normalmente um lugar onde alguém é mantido preso ou em confinamento porque essa pessoa foi sequestrada. Né? Geralmente tem aquele crime, a pessoa sequestra alguém da sua família, espero que isso nunca aconteça com você, mas ela sequestra alguém e diz, olha, nós estamos aqui com essa pessoa e ou você paga 500 mil reais ou essa pessoa já era. Isso é um sequestro. E onde fica a pessoa sequestrada? Ela fica no cativeiro. E geralmente o cativeiro fica em péssimo estado. Por exemplo, ninguém fica em cativeiro num hotel 5 estrelas. Pelo menos não normalmente, né? Então, um cativeiro sempre vai ser um local muito feio, muito desorganizado, muito sujo. E no Brasil, informalmente, um apartamento ou uma casa muito suja, feia, mal mantido ou mal mantida, é um cativeiro. Então, um exemplo que eu posso dar é o seguinte. A casa que alugamos parecia um cativeiro. Era muito diferente das fotos online. Online, ela era linda, limpinha, tudo muito feito com cuidado. No mundo real, a casa era horrível, feia, suja, velha. Então parecia um cativeiro. E o narrador dá essas dicas. Ele dá essas dicas para que você não entre numa fria. E entrar numa fria é uma expressão informal que significa se envolver em uma situação difícil ou desagradável. Pode ser culpa sua, você entra numa fria porque tomou uma má decisão, ou pode ser uma tristeza, um infortúnio. Né? Sem querer, você entrou numa fria.
Por exemplo, eu e os meus amigos decidimos acampar uma noite na floresta. À noite, a gente ficou sem comida, a nossa fogueira apagou, ninguém sabia ligar outra fogueira e a gente não tinha celular. Ou seja, a gente entrou numa fria. Depois dessa fria, nunca mais eu quero acampar. Bom, eu mesmo já entrei numa fria também quando eu fui acampar. Foi muito divertido, mas eu não dormi direito. E nunca mais eu entro nessa fria de aceitar acampar quando eu não sei acampar. Bom, mas se você fala português aqui no Brasil, é muito mais fácil você evitar uma fria, né? Agora a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Se você é do tipo que não larga a mão de sombra e água fresca e quer gastar pouco para aproveitar essa folga, a dica que deixo hoje é que programe seu descanso para baixa estação. Em geral, é o período que fica entre as férias escolares e as férias de fim de ano. Ou seja, o Natal está fora. A primeira vantagem é que não vai ter uma alma para te atazanar nas visitações. Você não vai esperar horas para conseguir visitar um museu. E de quebra, suas fotos com grandes obras de arte vão ficar com cara de que só tinha você. E o pior é que só tinha você, né? Ah, e nos restaurantes não será diferente. Você vai conseguir forrar o estômago sem que tenha que esperar a vida de um jumento e meio. Se escolher como destino uma praia, por exemplo, nada de sair no tapa para conseguir um espaço na areia. Os ambulantes também tendem a ser bem simpáticos e agradecidos por pelo menos um gato pingado ter brotado ao longo de quilômetros de praia semideserta. Ah, vá lá, é esticar um pouco a corda, mas em alguns lugares chega a ser verdade essa situação. Uma praia deserta é o sonho de qualquer introvertido que só deseja um minuto de sossego. A maior vantagem, no fim das contas, é a economia que se pode fazer. Tenho um amigo que é agente de viagens. Ele não usa um nome assim tão chão. Ele prefere o título de turismólogo. Acha mais digno. Mas, bom, não faz muita diferença. Mas esse meu amigo diz que todos os vendedores de pacotes de viagens costumam derrubar os preços na baixa estação. Até combina, não é mesmo? Preço no chão, na baixa estação. É um tipo de chamariz para captar cliente que regularmente seja mão fechada ou que pelo menos tenha tempo de sobra nesse período. Outra dica importante é ponderar muito sobre qual época de baixa temporada é melhor para o seu gosto. Isso porque tem períodos em que a chuva causa o esvaziamento dos destinos turísticos. Afinal, como turistar só e embaixo de um aguaceiro, né? E desconfie quando vir preços bem inferiores aos usualmente praticados. Como sempre disse a minha avó, laranja na estrada, ou tá podre ou tá bichada. Você pode pensar que está alugando uma casa numa ilha paradisíaca e, na verdade, está arrendando um cativeiro. É sempre bom evitar entrar numa fria. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!